Estatísticas mostram que mais de 40% da população apresenta problemas intestinais em algum período da vida. Sabemos que os desconfortos resultantes desses quadros afetam a qualidade de vida de inúmeras formas e cada vez mais a ciência nos mostra que o estado dos intestinos impacta de maneira direta e indireta o humor, a cognição e o funcionamento cerebral. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Alessandra Feltri. Olá, eu sou a Roberta Carbonari e estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. E neste episódio vamos falar sobre a conexão do eixo intestino-cérebro. Isso mesmo, Alê. Um pouco rouca no dia de hoje, mas vou manter aqui uma voz aveludada para vocês. Os intestinos e o cérebro estão conectados e se influenciam mutuamente. Eles se comunicam de diversas maneiras através do que ficou conhecido como o eixo intestino-cérebro. Devido a essa conexão, cada vez mais profissionais buscam abordagens mais abrangentes para tratar de problemas intestinais e relacionados à saúde mental. Exatamente, Beta. Hoje os profissionais de saúde estão muito atentos na promoção da saúde intestinal para ajudar inclusive no tratamento de quadros como autismo, depressão, entre outros tantos, com ótimos resultados. Acontecem também casos de problemas intestinais que precisam de métodos terapêuticos que atuem na parte também psicológica para uma melhora significativa. E para nos ajudar a falar sobre esse importante assunto, gostaríamos de apresentar o nosso convidado de hoje, que não é novo por aqui, mestre em Ciências dos Alimentos e professor Murilo Pereira. Seja muito bem-vindo, Murilo. Obrigada pela sua participação de novo aqui, né? Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança de sempre. Obrigado a você que nos ouve aqui neste ambiente, um ambiente de compartilhamento de conhecimento. E o tema de hoje me leva para uma zona de conforto que eu tenho muito prazer em falar, porque eu fui apresentado a este universo em 2016. Claro que eu já estudo microbioma, eu já estudo o universo microbiano e o trato gastrointestinal há muito mais tempo. Mas especificamente em 2016, eu tive a oportunidade de participar de um simpósio na Faculdade de Medicina de Harvard, um simpósio que acontece bianual. Eu tive a oportunidade de participar em 2014, 2016, 2018, e depois, devido à pandemia, não tivemos mais esta edição deste simpósio de grande valia para a ciência mundial. Mas em 2016, um dos dias foi destinado exclusivamente à conexão bidirecional intestino-cérebro. E a coordenação científica deste dia de evento foi do Dr. Emerald Meyer, um pesquisador de Los Angeles que tem um maior número de publicações e um livro, inclusive, lançado em 2016, cujo título é Conexão Mente-Intestino. Então, eu fico super à vontade aqui para falar sobre esse tema, que é uma das minhas abordagens, tanto no livro de modulação intestinal, no curso de modulação intestinal e também na pós-graduação de nutrição clínica em gastroenterologia. Bom, eu já estou aqui apaixonada para ouvir, antes mesmo de ouvir, porque também fui apresentada ao tema em 2018, um pouquinho mais tarde, quando comecei a pesquisar a área de psiquiatria nutricional. E aí, quando a gente entra na área de psiquiatria nutricional, a gente percebe que quase metade dela é intestino, né? Então, é muito importante a gente levar essa informação aos nossos ouvintes e para que eles possam entender o que vai vir por aí dessa aula, eu queria que a gente começasse explicando, então, no que consiste esse eixo, cérebro-intestino, intestino-cérebro, e de quais maneiras acontecem essas comunicações. Eu acho que essa é a grande abordagem, o grande desafio, explicar como que algo que acontece no intestino repercute longe deles. Então, deles porque são vários intestinos, né? O intestino delgado, o intestino grosso. E também tem a parte de estômago, papila gustativa, cavidade oral. Eu acho que isso tudo influencia na saúde do indivíduo. Dr. Emerald Meyer argumenta em uma das falas dele no congresso, e também escreve isso no livro, que ele buscou essa origem, esta informação, porque ele é de uma família que tinha uma cantina e ele via a felicidade das pessoas quando comiam chocolate. E aí ele pensou, nossa, deve existir alguma conexão entre esse nutriente e
a felicidade. E então ele começa a investigar cada vez mais isso, e aí eu vou aqui parafrasear alguns pesquisadores, um deles é Alessio Fasano, e o Fasano, que é o diretor do Hospital de Gastroenterologia Pediátrica da Faculdade de Medicina de Harvard, que tem algumas abordagens, principalmente sobre TEA, transtorno do espectro autista e o intestino, e a frase do Fasano é: intestino não é Vegas. Porque o que acontece em Vegas fica em Vegas. No intestino, não. O que acontece no intestino repercute longe dele. E aí, dentre as diversas possibilidades de conexão do intestino com o cérebro e do cérebro com o intestino, eu gosto de dar um passo atrás e explicar como que a medicina baseada em evidência se rendeu a esta temática. E para que a gente possa falar sobre isso, a gente tem que fazer um dever de casa, entender o que é medicina baseada em evidência. Medicina baseada em evidência é aquela que nós precisamos randomizar e tornar públicos semelhantes submetidos a duas intervenções. Então, primeiro, temos que ter um público semelhante. E o que eles fizeram? Pegaram pessoas com doença inflamatória intestinal. Esse era um grupo, um N conhecido, mulheres entre uma faixa etária conhecida, com critérios de inclusão para fazer uma pesquisa randomizada. O que vem a ser isso? Aplicar uma intervenção num grupo e uma outra intervenção, normalmente placebo, em outro grupo. Em um determinado momento, randomizar, trocar o grupo que estava tratado para o grupo não tratado e avaliar os resultados sobre essa intervenção. Fato é que estamos num momento em que a medicina baseada em evidência busca, através de moléculas que nós chamamos de anticorpos monoclonais, uma terapia cada vez mais assertiva e pontual sobre um mecanismo de inflamação no corpo. E eles são chamados de imunobiológicos. Então, com o advento da tecnologia, com a randomização e com os estudos com imunobiológicos, foram desenvolvidos desenhos experimentais para humanos com doença inflamatória intestinal serem tratados com imunobiológicos. Fato é sabido pela ciência que pessoas que têm doença inflamatória intestinal têm maior vulnerabilidade a desenvolver alterações comportamentais, principalmente depressão. Sabendo de tudo isso, ao tratar o grupo com imunobiológicos para doença inflamatória intestinal e com desfecho favorável no momento do tratamento naquele grupo, em um estudo randomizado, duplo cego, e que eles viram que houve uma redução significativa dos fatores inflamatórios com o uso de imunobiológicos, eles ampliaram a pesquisa. E aí, um grupo começou a fazer questionários validados para interpretar níveis de depressão. E aí viram que, de forma surpreendente, os pacientes tratados com imunobiológicos antagônicos a TNF-alfa, um fator inflamatório induzido por condições intestinais de inflamação, quando tratados para antagônicos de TNF-alfa, de forma surpreendente, as pessoas melhoravam os seus parâmetros de depressão em questionários de avaliação de comportamento. E aí, então eles viram, olha, este medicamento não serve só para o intestino inflamado. Ele serve também para depressão. E talvez isso tenha gerado mais uma linha de alegação para esse grupo de fármacos. Bom, isso não é o mais importante. O mais importante é que conseguiram provar que quando diminui uma interleucina, quando diminui um processo inflamatório intestinal, melhora os sintomas de depressão. Então já fica uma conexão muito clara entre as citocinas inflamatórias e o comportamento humano. E aí, em terapia de depressão especificamente, por pelo menos 20 anos, nós tivemos uma indústria da medicina baseada em evidência utilizando uma classe de medicamentos específica, chamada de inibidor da recaptação de serotonina. Isso gera um grupo de medicamentos como fluoxetina, paroxetina, sertralina, e uma alegação de prescrição sempre foi: olha, pode demorar muito tempo para você ter o efeito benéfico
do uso da medicação. Isso pode demorar 2, 3 meses, porque ele inibe a recaptação de um neurotransmissor produzido pelo corpo. E como ele inibe a recaptação, isso quer dizer que faz com que a molécula produzida pelo seu corpo fique mais tempo na fenda sináptica, porque ele é menos recaptado. Mas isso não influencia na capacidade de síntese desse neurotransmissor. E por isso pode demorar muito tempo. E é aí que vem uma outra conexão do intestino com o cérebro. Por quê? Porque este neurotransmissor que se inibe a recaptação, ele precisa ser sintetizado. E a matéria-prima e a via bioquímica para que seja produzido a serotonina também já é conhecida. Fato é que a matéria-prima para a produção de serotonina é o triptofano oral, um aminoácido, e que quando este aminoácido é adequadamente absorvido, ele pode seguir uma via de metabolização que induz a síntese de serotonina e, por sua vez, consequentemente, melatonina. E talvez até mesmo melhorar a condição de sono, diminuir aquela irritabilidade no período noturno, gerar um sono de qualidade. Bom, mas para que esse substrato, o triptofano, siga a via bioquímica da síntese de 5-HTP ou até mesmo de serotonina, e aí a 5-hidroxitriptamina, para que aconteça essa via, uma enzima fisiológica precisa ser expressa, que degrada então esse triptofano. No entanto, não existe somente uma via de metabolização deste substrato, que é o triptofano. O triptofano ele pode chegar no intestino e seguir a via da síntese de serotonina. No entanto, ele também pode ir para a via de síntese do indol, quando bactérias ou micro-organismos expressam uma enzima chamada de triptofanase, que aumenta a conversão do triptofano a indol. E isso não é ruim, desde que ocorra uma conexão e uma ligação do receptor aril de nucleotídeos, que é até desejado, mas não pode ser em excesso. No entanto, esse substrato chamado triptofano também pode ir para uma via, uma terceira via, chamada a via da indoleamina, ou indoleamina. Indoleamina 2,3-dioxigenase. E se você está achando esse nome esdrúxulo, calma o coração. É um nome esdrúxulo, mas eu estou aqui para torná-lo fácil. Então, olha só. Quando o triptofano segue a via ou o caminho microbiano da IDO, indoleamina 2,3-dioxigenase, ele dá origem a precursores metabólitos que serão precursores da via de ativação das quinureninas. E isso gera excitação neural. Então imagina o seguinte, dependendo do caminho que segue esse substrato alimentar, ele pode ir para a via da serotonina, para a via do indol ou para a via das quinureninas. Então não é simplesmente assim dar triptofano e melhorar a síntese de serotonina. E não é simples assim dar inibidor da recaptação da serotonina e esperar uma melhora de comportamento, porque não temos a garantia de que o substrato alimentar vai se tornar serotonina. Bom, e aí surge um universo de pesquisa de 2007 em diante, mostrando que é possível quantificar no sangue a capacidade de síntese de serotonina intestinal. Então é possível dosar o quanto de serotonina é produzido no intestino. E aí então surgem alegações científicas no planeta dizendo que 95% da serotonina de um indivíduo é produzida no intestino. E por isso podemos chamar o intestino de segundo cérebro. Não, não é isso. Errado. Opção errada. Não é porque nós produzimos 95% da serotonina no intestino que esse intestino é chamado de segundo cérebro. Por quê? Devido a uma barreira chamada de barreira hematoencefálica, nós não temos uma via plausível de passagem desta serotonina produzida no intestino para a região encefálica. Então não é essa serotonina que vai influenciar lá na inibição da recaptação da serotonina. Então, essa serotonina tem um papel de auxiliar
toda a plasticidade, a movimentação intestinal e não é porque não passa a barreira hematoencefálica que ela não é importante. Ela é muito importante, mas por outro motivo. E aí a ciência se rende à fisiologia. E aí nós temos, chegando no ambiente intestinal, um feixe nervoso chamado de nervo vago. E o vago, diferente de outros feixes nervosos, ele tem 90% de aferência. O que quer dizer isso? Que o que acontece no intestino tem 90% de comunicação com o cérebro através do vago, porque o feixe leva informação do ponto extremo até a origem, por isso chama aferente. Eferente é aquele que sai do cérebro para o músculo, por exemplo, a decisão agora de fechar a mão, esse impulso nervoso que saiu do meu cérebro e fez com que ocorresse a liberação de neurotransmissores, principalmente acetilcolina, na placa motora para eu fechar a mão, isso é por um feixe eferente. No intestino é diferente, é aferente, o que acontece no vago. Mais ou menos fazendo uma analogia, é como se o intestino fosse um lago, o cérebro o oceano e o vago o rio, quem leva a informação do lago para o oceano. Então, essa informação que acontece no intestino, ela repercute no cérebro. De que forma? Quando nós temos uma produção de serotonina intestinal, isso gera um impulso, uma sinalização elétrica no vago, que faz com que ocorra sucessivas sinapses até chegar na região que se comunica com o cérebro e lá no núcleo solitário, é a região encefálica, onde descarrega essa força elétrica por exocitose do neurotransmissor da vesícula sináptica do último neurônio, que é produzido esse neurotransmissor devido a uma plasticidade do complexo de Golgi desse neurônio, que produz esse neurotransmissor. Então, ocorre essa exocitose. Então, é liberado impulso elétrico no núcleo solitário que estimula a nova síntese de serotonina. Então, quando a gente faz, entre aspas, carinho nas tripas, fazendo uma produção de neurotransmissor serotonina, nós temos um impulso elétrico via vago que faz com que nós tenhamos um equilíbrio comportamental. Além disso, micro-organismos que produzem serotonina produzem precursores de serotonina. Estes circulam na corrente sanguínea e passam a barreira hematoencefálica. E aí passam a ser precursores da nova síntese de serotonina. E por isso, grande benefício em termos, triptofano indo menos para a via das quinureninas e um triptofano indo para a via de serotonina. Então, não é porque a serotonina sérica não representa o que tem no cérebro que nós não precisamos ter síntese de serotonina. Então, é fundamental que tenhamos, para todo um equilíbrio intestinal, e para que nós tenhamos precursores, estímulo do vago. Você poderia me perguntar, é só isso, Murilo? Não. Existe uma outra conexão ainda entre o intestino e o cérebro. E eu aprendi o nome desta conexão em 2022. E você deve estar pensando assim, meu Deus, se o Murilo aprendeu alguma coisa em 2022, eu tenho que prestar atenção nesse podcast. Sim, você tem que prestar atenção. Eu já falei isso aqui mentalmente, meu Deus. E esse composto, essa comunicação com o cérebro é chamada de interocepção. O que vem a ser essa interocepção? São metabólitos produzidos por micro-organismos, independente da nossa vontade, que se comunicam com o feixe nervoso e levam um carinho ao cérebro e geram uma reação de prazer. Então, essa reação de prazer não mediada pela nossa vontade, chamada de interocepção, ela é uma comunicação que acontece devido a uma produção de metabólitos microbianos desejados. E aí, gente, nós temos duas possibilidades no intestino. De micro-organismos conduzirem a síntese de aminas, putrecinas, cadaverinas, triptaminas, que são metabólitos chamados de aminas biogênicas. E para todo mundo que está ouvindo, se você está achando os termos muito esdrúxulos, duvide do que eu estou falando e digite no Google
Digita lá agora, aminas biogênicas, um problema de saúde pública. E você encontrará um paper em português falando de aminas biogênicas que geram enxaqueca, que geram problema comportamental. Você vai ver uma revisão sobre metabolismo do triptofano e esquizofrenia, quando a gente tem um aumento da produção de indoleamina 2,3-deoxigenase e maior síntese da via das quinureninas, isso pode ter alteração de comportamento com like esquizofrenia, aumento de estereotipia com aminas biogênicas. Então, quando as bactérias produzem mais aminas biogênicas, o comportamento fica alterado, porque essas moléculas geram neurotoxicidade e toxicidade sistêmica. E nós estamos vulneráveis a isso, porque, por incrível que pareça, as bactérias que fazem mais processos putrefativos são do grupo de bactérias chamadas de proteobactérias. E uma proporção exacerbada de proteobactérias e uma redução na diversidade de microbiota está associada a alterações comportamentais. Então, quando a gente muda esse ecossistema intestinal e tem maior taxa de sobrevivência de bactérias que produzem putrecinas, cadaverinas, triptaminas, que na linguagem popular é um peido podre. Então, um pum extremamente fétido pode estar associado a alterações comportamentais. No entanto, quando o microbioma intestinal está com uma alta taxa de diversidade, com menos proporção de proteobactérias e tem uma produção de SCFA, que é o Fat Acid Short Chain, ácido graxo de cadeia curta, quando a gente tem a maior produção de ácido graxo de cadeia curta, isso faz com que nós tenhamos um carinho nesses feixes nervosos entéricos e estimule a interocepção. E isso gera uma reação de mais prazer, de melhora comportamental. E por último, não menos importante, em 2013, e eu não quero errar a data, mas foi 2013, em uma publicação na Nature Reviews de Imunologia, os autores apresentam a nossa interação do sistema imune inato com peptidioglicanos. O que vem a ser peptidioglicanos? São compostos derivados de micro-organismos reconhecidos pelo nosso sistema de defesa imune inato, tanto no lúmen intestinal quanto na circulação sistêmica. Então, quando nós temos uma comunicação sistêmica de peptidioglicanos, em específico, um dímero chamado muramildipeptídeo, quando a gente reconhece esse fragmento microbiano correndo no sangue e chegando ao cérebro, isso melhora plasticidade neural e isso melhora transtorno comportamental. Em 2013, os autores mostram isso ao mundo. E se você me perguntasse, então, Murilo, é só isso que melhora comportamento a partir do intestino? Não. Todas aquelas intervenções que levam à melhora de um processo intestinal chamado de inflamação de baixo grau e endotoxemia induzida por lipopolissacarídeo, o componente de membrana celular de bactérias gram-negativas, podem melhorar essa conexão com o cérebro. Mas o eixo é bidirecional. Então, quando nós temos uma ativação crônica de estresse, e esse estresse pode acontecer por estímulo auditivo, estímulo visual, estímulo de tato, ou até mesmo de pensamentos menos positivos, pensamentos mais negativos. Isso pode influenciar na ocorrência de doenças metabólicas. Comprovado cientificamente que pessoas otimistas têm muito menos acidente cardiovascular, uma alteração metabólica, quem dirá comportamental. Então, quando nós temos pensamentos negativos, pensamentos de tristeza, de hiena, a vida, ó céus, ai, que tudo é isso. Esse pensamento pode influenciar também no nosso intestino. E a via por que isso acontece, ela segue dois caminhos. Um dos caminhos é a via que nós chamamos de eixo HPA, que vem de hipotálamo, pituitária e adrenal. Então, esse estímulo de hipotálamo, hipófise
e adrenal, que na verdade também pode ser chamada de pituitária, por isso eixo HPA, é um eixo que é estimulado em toda condição de estresse, que fisiologicamente nós temos autorregulação disso. O problema é que hoje as pessoas vivem em um ambiente com alto grau de ativação excitatória, seja por barulho, seja por condição de trabalho, seja por rotina de trabalho extremamente exaustiva, e essa ativação crônica pode aumentar a produção de um composto chamado cortisol. E o cortisol é produzido no córtex da suprarrenal devido a uma ativação crônica da hipófise. Então, aumenta a produção de um hormônio chamado ACTH, e o ACTH é o hormônio que estimula o córtex da adrenal. E esse hormônio que estimula o córtex da adrenal aumenta a produção de aldosterona e cortisol. E aí você já vai entender se você é essa pessoa que tem maior ativação e por isso problemas intestinais. Porque é aquela pessoa que ao liberar mais aldosterona e mais cortisol, a longo prazo tem edema de membros inferiores. E quando dá lá 5 horas da tarde, parece que a sandália ficou tatuada nos pés. Você tem lá uma tatuagem 3D daquele calçado que você está usando, da meia que você está usando. Esse edema de membros inferiores pode ser oriundo de uma ativação crônica do córtex da suprarrenal e, consequentemente, a longo prazo, pode gerar caquexia, perda de massa magra, o ombro vai caindo em ângulo de 45 graus, pode gerar uma característica aqui no pescoço chamado de Cushing-like, inchaço, o rosto vai ficando edemaciado, a pessoa parece que engorda 1 quilo durante o dia, ela só se pesa de manhã porque se ela pesar ao entardecer, ela tem depressão, porque ela faz homeostase quando ela não está ativando o eixo crônico de estresse. E é só quando ela dorme que ela não ativa isso. Isso pode ser por cheiro, por barulho, pode ser por condição de trabalho. Tem gente que só o barulho do chefe chegando na brita do estacionamento já é condição para acelerar o coração. Então, várias alterações podem ativar o eixo HPA. Dentre elas, sensibilidade alimentar. E eu explico por qual mecanismo. Quando nós temos uma digestibilidade intestinal comprometida, nós temos um mecanismo intestinal chamado de degranulação de mastócitos, que libera histamina. E histamina gera condição de estresse. E essa degranulação mastocitária, essa percepção de dor, imagina uma dor, não uma dor palpável, plausível, mas uma dorzinha silenciosa, que pode dar uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha de intestino, e você vai sinalizando o seu corpo com essa condição de estresse. Tu aumenta a produção de HPA. Isso gera alteração intestinal a longo prazo. Ou síndrome diarreica, ou síndrome constipante. Então tem várias pessoas que têm alteração intestinal por uma ativação crônica do eixo HPA, do eixo de comportamento. E por essa explicação, quando a gente tem mais produção de cortisol, a gente tem um mecanismo bioquímico adaptativo a isso chamado de gliconeogênese. E para produzir nova síntese de glicose, normalmente o aminoácido utilizado é o aminoácido mais abundante, que é a glutamina, que é justamente o aminoácido que gera a força, que nós chamamos proteína de choque térmico, ou nós chamamos de força para expressar as tight junctions, para que nós tenhamos mais integridade de epitélio. Então, quanto maior é a condição de estresse, maior a depleção de glutamina, e por isso, menor é a prioridade para a renovação do epitélio intestinal. Então, maior a vulnerabilidade à condição de leaky gut. E aí volta o eixo bidirecional da inflamação intestinal influenciar no cérebro. Por isso, eixo bidirecional, ou pela condição de estresse, que nós precisamos adaptar de alguma forma, ou com nutracêuticos, ou com condições de vida, de trabalho, de atividade física. Até mesmo a atividade física pode levar você para uma zona de conforto que diminui esta condição estressante. Então, vários mecanismos podem ser explicados. E, óbvio, que eu não terminaria aqui a minha fala sem dizer que vários compostos podem aumentar a integridade deste epitélio intestinal e cerebral. Então, nós temos duas condições chamadas de leaky gut e leaky brain, que seria o intestino permeável e o cérebro permeável, por menor expressão de ocludina na barreira hematoencefálica. E o que a gente sabe hoje é que uma dieta rica em compostos fenólicos, com fibras alimentares, melhora a produção de ácido graxo de cadeia curta.
E nós já temos desenhos experimentais que mostram que uma maior biodisponibilidade de ácido graxo de cadeia curta butirato aumenta a expressão de ocludina na barreira hematoencefálica e também no intestino. Nós já temos estudos hoje que mostram que cúrcuma melhora sintomas de depressão. E a gente sabe o mecanismo. É porque diminui a inflamação intestinal e diminui o estímulo de NF-κB. Por isso diminui TNF-alfa, que é o que começou a nossa conversa aqui, do anticorpo que atua especificamente, o imunobiológico no TNF-alfa. Mas também se sabe hoje que ômega 3 diminui o estímulo para a síntese de TNF-alfa, porque diminui toda a taxa de sobrevivência de micro-organismos que têm LPS, diminui a ativação de NF-κB induzida pelo estímulo de Toll-like receptor 4. Então, o ômega 3 hoje já se sabe que ele melhora a condição cerebral, tanto por diminuir a inflamação intestinal, quanto por estimular a produção de BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. E nós poderíamos conversar aqui ainda sobre aula a de TNF-alfa com o uso de inibidores da bomba de prótons, que pode diminuir B12, que é fundamental para a plasticidade neural. Então, assim, se eu tivesse que resumir e dizer o que fazer é atividade física, ter pensamento positivo, usar ômega 3 com muita frequência, probióticos estimula esses plasticidade neural, estímulo da imunidade inata, que é um mecanismo conhecido de múltiplas cepas. Probióticos, múltiplas cepas. É isso que a meta-análise de 2019 mostra para melhorar a condição cerebral. E cúrcuma, porque nós temos muito acesso a ela. Maravilha. Ai, que aula, né? Eu estava de caderno e caneta na mão, ainda bem. Eu também falei, não vou nem interromper, porque a linha de raciocínio já estava indo para todas as perguntas. Eu falei, não vou interromper, vou deixar ir até o fim. Ô, Beta, eu acho que ainda assim, o Murilo, você já respondeu assim, várias perguntas que a gente queria colocar aqui, né, para os nossos ouvintes colocarem em prática aí no dia a dia, mas eu acho que ainda assim a gente pode fechar essas questões aqui sobre o como atuar nesse eixo intestino-cérebro, quando você trouxe que uma maior proporção das proteobactérias, né, e uma menor diversidade da microbiota, ela leva a alterações comportamentais. Como, né, no dia a dia, através da alimentação, né, a gente conseguiria diminuir essa proporção aí de proteobactérias e aumentar essa diversidade microbiana para poder promover aí uma harmonia nesse eixo intestino-cérebro? Acho que essa pergunta é de extrema importância, porque eu acho que senão fica uma explicação extremamente técnica, burocrática e sem colocar em prática. Vamos lá. O que mais gera um estado de menor diversidade do microbioma é algo chamado de monotonia alimentar. A monotonia alimentar, ela é induzida por comodidade, por pessoas que fazem rancho. Eu sou do sul do Brasil, e no sul do Brasil a gente chama fazer rancho. A pessoa vai lá e compromete o salário dela inteiro em uma única compra. E aí ela é obrigada a comer aquilo o mês inteiro, porque ela acabou com o orçamento familiar dela. E ela não deixa uma verba para fazer compras semanais. Então, através da alimentação, o que vai promover diversidade do microbioma é ter variabilidade alimentar. E para ter variabilidade alimentar, precisamos comprar alimentos que estragam, alimentos que têm na sua composição fibras alimentares, água, compostos fenólicos, alimentos que tenham vida. Então, que se tenha inserido no padrão alimentar pelo menos 2, 3 cores nesta alimentação, porque aí nós estaremos tornando variável. E não adianta comer branco e preto todo dia se você comer arroz com feijão preto. Você tem que ter variabilidade. Um dia tem que ter um milhinho refogado, no outro dia uma abobrinha, no outro dia um tomate, uma cebola, no outro dia um folhoso. Precisa ter variabilidade alimentar, porque com variabilidade de nutrientes teremos diversos micro-organismos que usam esses substratos para a sua sobrevivência. No entanto, com monotonia alimentar, e aí, comendo todos os dias a mesma coisa, pão, margarina, leite, biscoito, Toddy. Então, assim, isso pode gerar algo que gera monotonia. E aí eu não estou falando de crianças com TEA,
que cursam com essa dificuldade, que as mães cursam com essa dificuldade, porque tem uma grande dificuldade de tornar variável a alimentação. No entanto, saibam, mães de crianças com transtorno do espectro autista, a variabilidade alimentar, o contato com os alimentos, a exposição à terra, ao solo, é o que vai promover uma grande melhora comportamental no seu bebê. Então, respondendo a pergunta variabilidade alimentar para termos mais diversidade, respeitando a sazonalidade e a regionalidade. Aí eu acho que nós tiramos 10 com estrelinha, respeitando variabilidade alimentar, respeitando sazonalidade, os alimentos daquela determinada época e a regionalidade. Isso vai fazer com que nós tenhamos mais diversidade. E com mais diversidade, teremos menos proteobactérias, principalmente se o padrão alimentar não for exclusivamente proteico e com monossacarídeos. E aí, assista o nosso podcast sobre influência dos açúcares em Perfeito. microbiota. É muito gostoso te ouvir falar sobre isso, porque por mais que eu tenha estudado, né, a parte de microbiota, intestino, cérebro, né, que a gente chama de eixo microbiota, intestino, cérebro na psiquiatria nutricional, ouvir você falar é entender uma história. Né? Você conta, vai contando uma história, para a gente chegar nas conclusões que as evidências científicas nos trazem. Então, eu acho de extrema importância para o nosso ouvinte ter acesso a essa informação da forma como você nos traz, porque eles realmente conseguem entender de uma forma linear o que vem impactando, né, uma série de coisas, e também conseguem não se fixar em um recorte que muitas vezes é minimalista a respeito da solução. Uma relação causal que não existe, né, uma relação que é muito mais complexa, que é bidirecional. Então, quando você traz dessa forma, realmente os nossos ouvintes têm muito a ganhar. Quero muito te agradecer por isso. Eu adoro assistir sua aula. Eu acho que se a gente tivesse vários episódios com você, a gente poderia pegar um certificado de pós-graduação tranquilamente. Nós aqui, eu e a Lê, que a gente já vem Com de caneta certeza. e papel, A gente já a gente vem. já vem pós-graduando. E queria te agradecer também por fazer sempre essas conexões de forma prática, né? O que você traz, que a gente fala sempre nos nossos podcasts, da necessidade de fazer o básico, de comer a fruta, a verdura, o legume, e na feira, que vai ter a fruta sazonal, o legume sazonal, né, que para as pessoas pode parecer, mas não sei se é tão importante. Com essa explicação bioquímica e fisiológica, fica muito claro, né, o tamanho da importância de se fazer o que é tão básico, que as pessoas acham tão básicos, né? E nada vai substituir essa base. Hoje, a gente tem um nível de pessoas acometidas por estresse, ansiedade, depressão, e a gente não pode esquecer que além do intestino, além da alimentação, existem inúmeros profissionais extremamente capacitados para farmacoterapia, ser necessária, e ela é muito necessária em vários casos. E também temos profissionais especializados em comportamento, em terapias, como psicólogos, como psicanalistas, psiquiatras. Eu acho que isso não pode ser desprivilegiado quando estamos aqui falando de conexão intestino-cérebro, porque eu acho que é uma união de forças e nem todo processo de alteração comportamental melhorará somente com nutrição. Eu ministrei uma aula numa cidade do interior da Bahia e aquele ano, em 2018, foi o ano que eu estava assim na ponta dos cascos sobre metabolismo triptofano, sobre probióticos, ômega 3, as meta-análises estavam surgindo sobre tudo isso. E depois de 3 horas de explicação, uma pessoa levantou, me deu um abraço e falou assim: professor, essa aula foi para mim, porque fazem 2 meses que o meu esposo morreu de acidente de moto e a gente tem uma bebê de 1 ano. E eu estou em depressão desde então. Eu abracei ela de novo e falei: olha só, a aula não foi para você. Perfeito. Porque o seu problema foi um trauma que você está vivendo, a perda de um ente querido. Então a sua busca não tem que ser sobre tudo que eu falei agora, e sim de alguém que vai te ensinar a A viver ressignificar de novo. os valores da vida e não somente o que você vai comer. Não quer dizer que você fazer tudo que eu falei não vai Não vai ajudar, ajudar. Exato. mas você tem que buscar uma terapia para ressignificar a importância na vida. E eu acho que com essa explicação aqui eu consigo finalizar o dia de hoje dizendo que
Não é só com alimento, não é só com suplemento, que nós temos que ter, sim, pensamento otimista e que buscar explicações dos porquês nem sempre é o mais adequado. Tem horas que a gente tem que entender e dar um passo novo na vida. E aceitar a nossa condição de transtorno comportamental é o primeiro passo para solução do problema. Eu já passei por depressão, já passei por burnout, e sempre que eu falo sobre o meu problema, eu consigo evoluir para um outro caminho. E o podcast de hoje começou assim, eu mostrando para vocês como eu estava, como era o meu dia, para que nós pudéssemos fazê-lo. E deu tudo certo, desde que a gente faça um combinado. A minha esposa tem uma frase que é: o combinado não é caro. Então, se você está passando por um quadro de depressão, ansiedade, primeiro, as pessoas que convivem com você têm que saber disso, porque não é uma doença de uma pessoa, é uma doença de uma família. E todo mundo vive esse processo e esse problema, e com certeza hábitos alimentares melhorarão, suplementos auxiliarão, mas é um conjunto de fatores que promoverá a melhora. Até porque o eixo funciona junto, né? Do cérebro e do intestino, e não separadamente. Então, muito obrigada por você ter trazido tanta informação para a gente hoje. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes aqui se beneficiaram muito desse podcast. E realmente, se você está passando por uma situação e precisa de ajuda, busque ajuda, não só informação. Tá? Porque saber não é meio caminho andado nesse caso. É preciso fazer. E aí você pode precisar contar com uma equipe, com uma rede de suporte. E o primeiro passo é procurar, né? É ir atrás dessas pessoas. Muito obrigada, Murilo. Que felicidade ter você aqui conosco, compartilhando todo o seu conhecimento. Obrigada, Alê, pela companhia nesse podcast incrível. Obrigada, Murilo. Nossa, só agradecer realmente, assim, finalizou aí com palavras que realmente são importantes aqui para os nossos ouvintes. A Rô fechou isso também reforçando, né, essa ajuda e essa equipe que tem que estar realmente envolvida, né, quando a gente tem um quadro, né, que é delicado, né, a alimentação, o reforço familiar, né, a ajuda, tudo tem que estar integrado, para melhorar a qualidade de vida deste indivíduo. E eu tenho uma última mensagem, que é a mensagem final. Essa é uma frase que tem escrita num livro, que eu sou autor, né, coautor, que é: não, isso não é normal. Então, se o seu intestino está cronicamente constipado ou cronicamente diarreico, não, isso não é normal. E se concomitante você tem alterações de humor e comportamento, procure a homeostase intestinal. Tanto cocô cabrito quanto cocô explosão, bate na água, volta na tampa, não, isso não é normal. Procure alguém para lhe auxiliar nessa homeostase intestinal. Querido ouvinte, eu espero que você tenha aproveitado e fique muito à vontade para compartilhar esse episódio com outras pessoas. Caso você tenha gostado desse momento, como nós gostamos, pode também divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita, de preferência com 5 estrelas, apesar que esse episódio é 10 estrelas, né, gente? E agora com um like aqui nesse vídeo. Lembrando que o Pura Vida Cast faz parte de todo o universo de conteúdo do Pura Vida Prime, a plataforma de conhecimento da Pura Vida. Acesse puravidaprime.com.br e transforme sua saúde com a ajuda de renomados profissionais. Esperamos você na próxima semana com mais um episódio que já está sendo preparado aí com muito carinho. Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, um novo caminho para te nutrir com escolhas mais saudáveis. Um beijo, Alê, um beijo, Murilo, e até a próxima. Beijo, Beta. Beijo, Murilo. Tchau, tchau.